Fala pessoal, bem-vindos de volta, direto aqui do Transamérica, do Expo Center aqui em São Paulo. Sou Gabriel Pereira, a gente está no FinTouch 2023, uma parceria aqui da Let's Media e da BFintex com o Fintech Fusion. A gente está trazendo um pouquinho para vocês do que está sendo o evento, falando com as experts e com os experts que estão aqui no evento e trazendo bastante informação e conteúdo para vocês. Estou aqui com o Melfi, estou aqui com o Cabral e a gente vai conversar agora com um cara que esteve aqui ano passado nessa mesma mesa, ao vivo. A gente já se divertiu aqui com os nossos problemas técnicos do último ano. A gente vai bater um papo aqui com o Rodrigo, diretor de inovação da Fenasbac. Bem-vindo, Rodrigo, que já é de casa do canal, o pessoal já conhece. Seja bem-vindo. Maravilha. Se eu não for, eu me sinto de casa. Tem que sentir, tem que sentir. Eu nem me apresento mais. Boa, boa. A gente começar, a gente tá chegando ao final de setembro agora, 3/4 do ano já foram embora. Queria entender um pouco do seu lado, o que você entende foram os principais avanços aí do ano, os principais pontos que você acha que foram um marco, a partir desse ponto, assim, primeiro da nossa conversa. Cara, que maravilha, hein? Ótima pergunta, não tinha pensado nisso. Eu acho que tem algumas coisas importantes do ponto de vista de sistema financeiro. Eu acho que tem talvez uma clareza final do impacto do Pix. Quando você olha a quantidade de chave, quando você olha a PJ, quando você olha client to business, né? A quantidade de transação de cliente para negócio no Pix, hoje representando 30% das transações. Quando você vê, né, esses números consolidados aí, de você ter mais de 40 milhões de pessoas com, né, primeiras transações eletrônicas, você ter ainda um aumento significativo de chave esse ano, acho que você tem uma consolidação e abre asa para o Pix voar. E aí a gente está falando, né, da parte da padronização de Pix cobrança, a ideia de que você vai fazer o pagamento recorrente com Pix, estando muito próximo dela, né, da gente discutir isso seriamente agora, que para mim é um grande divisor de água, né, esse pagamento. Mas tem uma discussão que aconteceu nos labs, e eu vi espalhando agora nos Lifts Labs, né, com o Banco Central e a Fenasbac, que eu vi espalhando agora, que é, mesmo que não esteja aparente, solucionar a Pix NFC. Então, né, essa discussão começou a ficar séria dentro das instituições e para o Banco Central. Que para mim sempre foi essa coisa de dizer, o Pix no mundo digital é ótimo, quando eu tiver a maquininha na minha frente eu faço o quê? Quando eu estiver fazendo a compra de roupa, quando eu estiver fazendo a compra na padaria, eu faço presencial, o quê? Presencialmente eu faço o quê com ele? E eu não sou um cara que acreditava em QR Code. Eu também tenho isso gravado em alguma vez. Eu falei assim, pessoal, porque na China QR Code? Eu falei, eu não gosto de QR Code. Eu não gosto de um monte de coisa, vocês já sabem disso. Eu nunca gostei de QR Code, eu acho que não é a tecnologia pra gente, diga de passagem, mas NFC sim, proximidade eu acho que é. Então acho que tem essa consolidação. E acho que talvez a segunda coisa que eu acho que vale a pena destacar, pelo menos para mim, é o conjunto da obra e das iniciativas de Drex, que agora tem nome, né? Não é mais só o Real Digital. A evolução do Lift Challenge para um piloto, o jeito que o piloto foi conduzido, a abertura do piloto em consórcios, que quando você, né, fez uma primeira contagem, tinham 13 que entraram, depois 16, teve um pedido de vista, né, de análise, mas quando você vê que 16 são quase 50 instituições e tem uma parte séria de fintech lá dentro, fazendo trabalho não de gente grande, para gente grande, né, você vê exatamente por que a fintech entrou, você vê a grande instituição financeira dizendo, eu não sei fazer isso não, eu vou trazer uma fintech aqui para dentro, eu vou trazer quem já faz isso, né, quem numa escala é muito menor do que eu, é muito mais novo que eu, mas pelo menos sabe o que está fazendo e eu estou aqui tateando. Então esse modelo amplo de participação, somado a fórum do Drex, desculpa, eu já ia falar Real Digital, o fórum do Drex, que a gente tem né, o segundo encontro agora, que é mais uma plataforma, um jeito de você se aproximar, discutir o que está acontecendo com a moeda, o que está acontecendo no piloto e como é que você participa. E o GTI de tokenização. Eu sei que eu estou puxando muito sardinha para o Banco Central, o CVM tem umas coisas super importantes, mas o GTI de tokenização tem a participação da CVM. E essa junção dos dois reguladores no mesmo espaço. A moeda digital só faz sentido se tiver ativo digital.
Né? Senão a moeda digital não serve para trocar por ela mesma, não vai fazer sentido nenhum. Então, acho que essa discussão profunda de finanças tokenizadas, de uma sociedade digital e a parte da CVM junto no GTI de tokenização, eu acho que também é uma coisa super importante que está ficando mais clara. Acho que a gente chega no meio para o final do ano, você já vê as entregas das mesas redondas e webinários da GTI, você já vê, né, o fórum indo para o segundo encontro, acho que você tem uma consolidação. Boa. Inclusive a gente teve no Blockchain Festival lá no Rio, né? E eu até comentei aqui, cara, eu acho que o assunto do Drex ele é muito curioso porque ele junta na mesa pessoas de origem completamente diferentes, né? O cara que vem do banco e zero blockchain, zero. Aí vem o CryptoPunk com foto de NFT no LinkedIn. E nem tem LinkedIn. E tá lá. O Gabriel gostou do Tutankhamon lá. O Tutankhamon. Tem o Tutankhamon e aí senta todo mundo ali. E tem o cara do Web3, assim. Eu achei muito legal assim, essa congregação. E eu fico pensando assim, como é que é o desafio, na verdade, de se comunicar ali com todo mundo, de passar ali as orientações ou de pegar as percepções, sim, até ter chegado ao ponto de se traduzir nessas composições que saíram no piloto. Assim. Conhece aquela, demora 10 anos para uma banda fazer sucesso do dia para noite? Né? Essa eu adoro falar, porque, assim, acho que é exatamente isso que a gente está vendo. Você tem uma década de trabalho do mercado, dos cypherpunks brasileiros, né, dos OGs brasileiros, do regulador tentando entender o que essa tecnologia traz. E essa disrupção tecnológica, o que ela traz para modelo de negócio e sociedade. O que ela traz de vácuo regulatório, porque essa é uma outra coisa que vale a pena lembrar. Uma das grandes questões a gente adora a palavra disrupção como se ela tivesse conotação só positiva, né? Sim. Mas inovação como se ela tivesse conotação só positiva, mas inovação, o termo prévio era destruição criativa, né? A gente na economia, né? Na economia, isso, na macro, Isso aí, exatamente isso. Então, assim, então você tem vácuos regulatórios, você tem momentos que você não sabe o que está acontecendo, mas você tem mais de década de discussão. E o Brasil, talvez pelo calor, talvez pelo samba, feijoada, sei lá o quê, o Brasil é um dos países que dá carga política, social menos forte para essa discussão. Onde as pessoas, mesmo que você tenha, né, mesmo que você seja um cypherpunk, você acredite que o Estado-nação não, né, é uma coisa que é um experimento que não é fadado ao insucesso, que já não deu certo, que você tem que reformatar tudo. Eu fui lá em Washington, Texas, assistir uma das palestras que eu assisti, eram cidades descentralizadas. Falei, nossa, os italianos não tentaram isso, os romanos não tentaram isso. Bora. Né? Mas mesmo que você não acredite nessa formação e esteja propondo outra, no Brasil parece que a gente senta na mesa e discute a tecnologia de igual para igual, discute o que ela pode fazer de igual para igual, entendendo a outra parte, e o que você quer fazer com ela, a gente deixa para outro momento. Né? Eu quero destruir o mercado financeiro, ótimo, vai lá e tenta. Né? Agora, me explica como é que você garante... Boa sorte. Isso, boa sorte, vai lá destruir o mercado financeiro, acaba com tudo. Né? Eu quero 100% de desintermediação, né? Morte ao cartório, ótimo. Né? Não vai ter disputa, é isso? Né? Conceito de exploit de rede não existe. Então, mas está ótimo. Mas a gente tira essa carga, a gente não começa por aí. Acho que isso é o final da noite, sabe? Isso é na festinha, quando o pessoal já bebeu e começa a falar de política, futebol e essas posições. Então, acho que por isso que funciona aqui, por isso que é tão bom vir para cá e por isso quando gringo vem para cá, por isso quando esses CTOs, CEOs e founders de grandes empresas de criptoeconomia, de blockchain vêm para cá, eles falam assim, gente, a conversa aqui flui muito melhor com todo mundo ao mesmo tempo que com qualquer outro lugar. O regulador se inspira em DeFi, essa é a frase que eu também gosto. Um centralizador que se inspira em descentralização. Cara, a gente está num lugar especial, a gente tem que conversar sobre isso, né? Então, mas puxar aqui um pouco e questionar só, assim, quando o Gabriel falou desse encontro de tribos, a gente teve um pouco isso no começo da web também.
Só que o Brasil não estava na frente, ele bebeu o que aconteceu fora. Hoje eu sinto que a gente está 2 passos ou 3 passos à frente, criando esse cenário, criando alguma coisa que realmente os outros vão beber de alguma forma ou vão usar. Você acha, concorda? Não? Eu acho e eu posso acrescentar. Meninos, eu estava lá. Coincidentemente, eu estava na criação do que hoje é a internet. Meu pai trabalhava na Embratel. Eu sou um cara que em 82 tinha um computador pessoal em casa conectado em rede. Uau. Chamado Projeto Ciranda. Toma essa, Gabriel. Essa você não esperava. Eu não tinha nem nascido em 82. O pai dele não pensava nele. Em 82 né? o meu pai tinha 12 anos. Então, eu estava com 10, na verdade, cara, acho que 82 é garantido, tem foto disso. Numa discussão profunda de rede, né, do que seria uma internet comercial. E a gente teve esse momento no Brasil que parecia que ia pegar, tinha nessa coisa de nicho, né, o pessoal de tecnologia, mas não escalou essa discussão. E aí foi isso mesmo, a gente bebeu dos outros. Eu acho que, por uma questão contextual, a gente é tão bom de mercado financeiro, né? Entre outros motivos, todo mundo fala isso e parece ser uma verdade por causa de inflação, a gente teve que investir tanto em tecnologia financeira para garantir que a gente, né, tivesse um mínimo de uso de estrutura, né, de sistema financeiro, de banco, de investimento, né, poupança, overnight, moeda, blá, blá, que você criou uma infraestrutura tecnológica, eu acho, no Brasil, que quando ficou claro que isto, indiferente de quem usasse, isso ia gerar eficiência e ganho para as instituições financeiras, seja elas quais fossem, as novas ou as não, você acho que entendeu e caiu de cabeça no processo. E tem o Banco Central. Tem o Banco Central. Assim, acho que o Banco Central é essa ilha de excelência no Brasil. Tem várias do setor público, não é só ele, mas ele é uma dessas ilhas de excelência. Toda vez, essa é outra coisa de expressão toda vez aqui de novo. Toda vez que você chama um parceiro privado, inovadores, para conversar com o servidor do Banco Central, da área de tecnologia ou de negócio, eles saem dizendo, a gente não tinha ideia que eles sabiam o que a gente sabia. Né? Porque o Banco Central está investido nisso tem tempo. O Banco Central está investido nessa modernização do sistema financeiro há bastante tempo. Então, acho que a gente junta as coisas. Mercado bastante preparado, né? Uma indústria bancária extremamente baseada em tecnológica. Empresas, assim, os bancos são empresas de tecnologia. São empresas de tecnologia. E a gente já tinha um monte de fintech, que a gente só não chamava de fintech. Você tinha um mercado, né? Você tinha um monte de mercado de empresa especializada em prover serviços financeiros para banco, para cooperativa, para seguradora, para consórcio. Estava lá. Não tinha nem o nome de fintech, mas estava lá. Então, acho que é isso. A gente, quando entrou, a gente estava bastante preparado para isso. Legal. Tá, Rodrigo, pensando no lado positivo da inovação, eu queria muito te fazer essa pergunta, porque você é um cara que não só está envolvido com todos esses projetos incríveis de tokenização, digital assets, blockchain, etc., mas olhando para o tema de inovação de modo geral, né? Eu já assisti outras vezes você falando sobre isso e eu gosto muito da maneira como você direciona esse tema. A gente sempre pensa em inovação como um motor que vai favorecer acesso, democratização, uma série de camadas positivas para o jogo do jeito que ele está acontecendo. E claro que isso vem ocorrendo, né, falando especialmente desse universo que a gente estava comentando de blockchain, vem ocorrendo constantemente de maneiras cada vez menos previsíveis. Mas por outro lado, aí vem a parte difícil da pergunta, que é o seguinte: por outro lado, a maneira de distribuir produtos financeiros não está tão diferente. Essa inovação ainda não chegou nessa esfera. E eu vejo ainda isso como um certo gargalo. O que eu quero dizer? Tudo bem, criptoativos saem um pouco dessa seara, mas assim, tudo que pode ser classificado como security, que são produtos financeiros que realmente movimentam o mercado, continuam sendo distribuídos pelos mesmos tipos de instituição. Esse jogo não mudou, ele é assim há 40 anos. Esse aspecto do jogo, ele não tira um pouco da potência desse novo mercado? Como é que a gente
poderia inovar também nessa frente, que é a frente de distribuir, de vender, de levar esses produtos de fato para a cena de outros jeitos, sem ter que passar pela concentração de instituições que a gente tem hoje? Rodrigo saiu do grupo. Ixi, Maria. Cara, não, Tinha que perguntar para a CVM isso, então. Não, porque essa é uma pergunta, acho que, estruturadora do novo sistema financeiro mesmo. Acho que tá né, no nervo correto. Acho que tem algumas visões. Primeiro, nada está por acaso. Todas as infraestruturas que foram criadas, todos os intermediários que a gente usa, né, como se fosse filho do capeta, né? Você fala porque ele é um intermediário financeiro, né? Você fala, bicho, provavelmente ele tem um motivo sério para existir. E agregou valor. Agregou valor durante bastante tempo, né? E garantiu seguranças no processo. Então não está aí à toa. A questão é que acho que você está certo. A gente já entende tecnologicamente que muitos desses papéis são redundantes. Do ponto de vista da execução, do ponto de vista da execução eles são. Então, em algum momento, né, nome aos bois, né, registrador, né, depositório central, em algum momento você fala, cara, por quê, para que se eu resolvo aqui? E aí você consegue enxergar um futuro onde você não precisa de tantas camadas ou de tantas instituições separadas que uma faz um pedacinho que a outra não faz, 3 pontinhos. E acho que a gente vai evoluir para isso, tá? Eu acho que acho que o CVM tem essa clareza, o Banco Central tem essa clareza, o SUSEP tem essa clareza, todo regulador, quando olha, entende que a gente vai evoluir para isso. Eu acho que até o próprio intermediário, vamos dizer assim, entendeu? Sabe que assim, a longo prazo a fricção tende a diminuir. Isso, isso. E funcionalmente, né, a tecnologia já resolveu aquilo. O que ele faz hoje de outra forma. Né? Mudança tecnológica é mudança de jeito de fazer as coisas. Então tem um jeito diferente de fazer o que ele sempre fez. Esse jeito novo é extremamente mais barato, de fácil acesso, o que significa que você não tem modelo de negócio viável, né, compatível com essa tecnologia para aquele player. E tem muita infraestrutura de mercado hoje, né, olhando para frente e dizendo, olha, se eu tiver 5 anos eu estou feliz, 10 eu não tenho. Né? Tem um monte de infraestrutura de mercado, tem certeza absoluta. Se eu tiver 5 eu estou feliz, 10 eu sei que eu não tenho. Tá. A contrapartida, o outro lado dessa história é, você não quer uma superestrutura. Você não quer uma exchange custodiante. Eu adoro dar esse exemplo, porque ele é recente o suficiente. Né? Fala, mas a tecnologia permite, está aqui falando, assim, a tecnologia permite em termos. E de qualquer maneira, você não quer criar esse superpoder. Essencialmente no Estado-nação, no Estado democrático de direito, você não quer que essa infraestrutura de superpoder não tenha sido votada pela população. Então, é por isso que eu gosto de Estado de forma geral. Eu sempre lembro que eu nunca votei em nenhum CEO. Né? E nunca me deram essa oportunidade de votar num CEO. Nunca me deram a oportunidade de organizar de forma aberta, discutir, né, claramente o quanto eu sou contra o que aquele tomador de decisão está fazendo, de 4 em 4 anos eu poder, né, tentar fazer essa troca. Então, eu acho que o Estado tem esse papel, e as autarquias e as agências têm esse papel, de tentar dizer qual é o limite dessa desintermediação, né, qual é o máximo de acúmulo de funções uma dessas infraestruturas pode ter, mesmo a tecnologia permitindo. A gente tem uma discussão parecida hoje na plataforma Drex, nos Smart Contracts, que é a história do Cold... No Drex ou no Drex? Tem as duas, o Drex e a Drex. Mas o do varejo... São 4. São 4 Drex, é verdade. Isso é inveja de Bitcoin, porque Bitcoin é moeda de plataforma, a gente fala, a gente é moeda, plataforma e o que você mais quiser inventar. Mas lembrando, é isso mesmo, tem vários Drexes possíveis. Mas quando você, acho que, olha, né, para essa infraestrutura que está sendo criada agora, do Drex, você entende que essa é uma discussão importante para ter, de qual é o limite que eu consigo no código, o que eu preciso ainda da lei. Aquela coisa antiga, velha, que a gente demorou um tempão para criar.
sabe? Não entendeu? Costuma manter, de certa forma, né, a sociedade. Que costuma manter a sociedade, assim. Toda hora a gente fala assim, ok, mas você vai entrar em disputa com quem e como? Né? Quando você achar que a execução foi exatamente ao que o código disse que seria, e mesmo assim que era possível no código, e mesmo assim você foi lesado. E é fácil imaginar, as pessoas às vezes têm uma imaginação curta, é fácil assim, eu não entendia profundamente o código. Pronto. Né? Se eu não entendia profundamente o código e eu não tinha certeza absoluta do código, né, o código pode ter sido executado à perfeição e eu continuo achando que eu fui lesado. Sim. Então esse é o grande problema da CVM, né? A comunicação clara para investidor, né? Esse é um dos grandes problemas da CVM. Então essa coisa de eu dizer e de eu juntar, não é code is law, é code and law. Então, eu preciso, fora do código, de uma camada legal, regulatória, né, para garantir que, não interessa o desenho que eu vou testar tecnológico, que eu já use o desenho social que eu já criei para dizer, se eu achar que não deu certo, se eu achar que eu deu errado, se eu achar que isso aqui é uma exploração do princípio pelo qual eu tentei entregar isso aqui, eu não deixo a exploração ser usada, eu aplico a lei. Para a gente fechar aqui... Mas já... rapidinho, o negócio rápido. é TikTok, é Reels aqui. Eu nem falei mal de ninguém de verdade ainda. Para quem está ouvindo a gente, inclusive eu aqui também, quer aprender mais, quando é que volta o Learning, quando é que vai rolar curso? O Lab. Lab, quando é que volta a parte de educação aí? Tá. Então, eu vou fazer uma apresentação no final. Eu sou diretor de inovação da Federação Nacional de Servidores do Banco Central, que toca com o Banco Central os laboratórios de inovação. Tudo que é Lift a gente toca. Os três famosos e únicos são Lift Lab, Lift Learning e Lift Challenge. Challenge rolou ano passado, porque ele é uma edição especial. Eu tenho um desafio específico, monotemático, eu quero resolver isto. Ano passado rolou do Real Digital, porque ainda tinha esse nome. Esse ano não tem Challenge, não era para ter Challenge. Ano que vem pode ter Challenge. Né? Se a gente achar, junto com o Banco Central e com a sociedade, que você tem um desafio específico, por exemplo, Green Tokens, por exemplo, né, a parte de ESG, finanças verdes, você pode ter especificamente. Ou se você achar que é uma questão de IA, né, em mercado financeiro, você pode ter um específico. Esse não teve. Do Super App, talvez, hein? Do Super App, talvez. Essa é uma possibilidade. O Lab, neste exato momento, e aí depende de quando você está ouvindo essa conversa, mas o Lab ele está assim. Por uma questão, nesse momento, do Banco Central, da campanha de valorização, da carreira e da instituição, e com os processos internos, né, dos servidores estarem sobrecarregados e estarem, né, deixando claro que eles estão, se não já no limite, próximos do limite, a gente já redesenhou a execução do Lab esse ano já umas 3 vezes. Então existe um esforço muito grande de garantir que o Lift Lab ocorra. Essa semana deve sair mais uma comunicação de como ele vai poder ocorrer. Mas o que a gente está fazendo é acomodar. Então, a gente gosta de selecionar pelo menos 15 projetos, a gente selecionou 9 e a gente já avisou que é muito provável que a gente não execute os 9. 6, 7, 8 projetos, 5 projetos, a gente não tem certeza. O calendário vai ser esticado, a gente, né, executa normalmente num ano, a gente deve executar até fevereiro, março do ano que vem, mas está fazendo esse esforço de execução. E o Learning está nesse pacote e aí esperando se o Lab sair, se o Lab não sair. Se o Lab sair, provavelmente essa é a capacidade que a gente tem. O esforço vai todo para lá. Se o Lab não sair, talvez a gente tenha algumas edições Learning, que foi super legal, a gente fez um Learning de Web 3. Fiz. Concluí o curso. Eu falei disso no Blockchain Fest, foi fantástico. Eu nunca ia imaginar que uma iniciativa ligada a uma federação de servidores ia fazer um curso de finanças descentralizadas, falando de tokenização, falando de DAO. E foi incrível, foi muito legal. Uma clareza muito grande, assim, a primeira aula com a Babi explicando por que DeFi era melhor do que tudo. E eu olhei na aula ao vivo, falei assim, e o Fábio Araújo está chegando, gente. E o servidor do Banco Central. Porque é isso que foi o bacana, né? Então, você trouxe a pessoa para falar daquele conteúdo que ela acredita e por que ela acredita. E a Solange falando de
Oracle, né, maravilhoso. A aula de Smart Contract, tudo muito bom. Não vou ficar falando o nome de todo mundo que eu vou esquecer. Mas foi ótimo. João, né? E João, maravilhoso. Só coloca, né? Tá no ar, quem quiser ver. Tá no ar. Tá tudo aberto no YouTube então, do canal assim, da YouTube Fenasbac. Fenasbac, YouTube Banco Central, a gente compartilha essas Vamos coisas. botar os links aqui na descrição do episódio. Isso, estão lá. O que eu acho que vale a pena acompanhar, fora isso tudo, a gente tem uma aceleradora, a Fenasbac tem uma aceleradora chamada Next. Então, institucionalmente o Banco Central não está junto, mas a gente está fazendo umas coisas muito legais com o mercado Bitcoin, Banco do Brasil, Elo, Núclea, Sinqia, TecBan, esse Cred. E a gente está, então, de 6 em 6 meses soltando gente, né, de meia dúzia a dúzia e meia, soltando de 6 em 6 meses gente muito boa do mercado também. Boa. Muito Brigadaço pela participação aí. Valeu. Excelente. Fera demais. Pessoal, fiquem ligados aí, acompanhem o próximo episódio. Valeu. Valeu.